meu nome é Éder, o pessoal me chama de general, porque, gente, eu amo Gênesis 1, 26. Eu vou até falar dele aqui hoje de novo. Eu estava olhando minhas pregações, tanto eu falo Gênesis 1, 22. Porque Deus me criou a imagem e semelhança dele. E a palavra de Deus no Velho Testamento fala que o Senhor era o Senhor dos exércitos. Se ele era o Senhor dos exércitos, nós somos os generais de guerra nessa terra. Amém? É isso aí, general? Você é general comigo? Amém? Amém, irmãos, amém. Aleluia. Bom, eu vou falar sobre a reforma. Eu poderia me aventurar em falar da reforma protestante, poderia falar de Martinho Lutero, ou falar de Calvino, mas eu não estou ainda preparado, mas ainda estarei para poder percorrer por essas áreas aí ainda, hein? E se a gente se esmerar, a gente fala também, não tem disso não, é isso aí. A minha conotação de reforma é justamente isso que a gente está vendo aqui. Eu achei interessante que quando eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que fale? O pastor Viriato, ele sempre orienta a gente a poder a dar uma palavra direcionada. E a palavra desse mês era poder crer corretamente e seguir, correr a carreira da maneira correta. E eu quero trazer para vocês a conotação de reforma. Eu quero contar para vocês duas histórias em paralelo que aconteceram comigo e que eu estou vivenciando, que vai encaixar certinho no que eu quero falar aqui. Pessoal, em frente à loja onde eu trabalho, tem uma obra. Eu cheguei lá em novembro, foi no meio de outubro, quase final de outubro, começo de novembro. E quando eu cheguei lá nessa obra, eu reparei que a casa era bem velha, nessa obra, na loja, na frente da loja, eles estavam fazendo essa reforma, eu vi que a casa era bem velha, mas bem velha. E os vizinhos lá, aquela coisa toda a gente conversando, aí sempre dá um assunto, né? Aí eu falei, e essa casa? Aí o cara começou falando, não, rapaz, essa casa é uma casa quase centenária aqui na região do Tirol, uma casa bem velha. E o pessoal do Ferro Velho aqui, para quem não conhece a região do Tirol, é uma região que tem muito desmanche de carro. E o rapaz do lado do Ferro Velho usava essa casa. E ele colocou várias coisas lá dentro. Colocou motor de carro, aquelas coisas tudo revirada que tem todo. E o rapaz lá que é responsável por essa obra, o Júlio, ele falou comigo assim, general, você precisa de ver como é que essa casa estava ali dentro. O que tinha de bicho, de barata, tudo que você imaginar tinha dentro daquele lugar. Eu achei interessante ele me falando aquilo e olhando aquela casa. E começou a reforma. E quebra daqui, quebra de lá, corta aqui, barulho, aquela coisa toda. E um dia eu fui fazer um stories, o Espírito Santo me impulsionou a poder falar sobre desordem. A desordem não é uma bagunça, a desordem era aquilo que estava em ordem, sendo desorganizado para poder ganhar uma nova ordem. Então, naquela casa, nada mais era, não era uma bagunça, era uma desordem. Eles estavam tirando aquilo que era velho e colocando e reestruturando aquilo. Eu até coloquei aqui, eu vou ler. Vamos ver como é que chegou bonitinho na minha mente. A reforma, na verdade, é pegar algo pronto e reestruturar, reconfigurar, ressignificar, trazer uma nova aparência, melhorar, atualizar, modificar para um fim específico. Ninguém chega lá naquela casa velha, vou comprar essa casa velha, vou reformar ela. Não, tem um fim específico. Para que você vai pegar aquela casa? Tem um fim específico. E nessas indas e vindas, vem poeira de lá para cá, e eu trabalho com carro, aquilo, eu tenho que ficar tampando o carro com capa toda hora, o pessoal cortando aquela coisa toda. Enfim, a reforma ela vai acabando, graças a Deus. Meu Deus do céu. Amanhã eu vou lavar o carro da Clara lá, eu lavo ele, aí eu coloco a capa. Porque eu entrego o carro dela de tarde, então tem que ficar fazendo porque eles estão quebrando, estão cortando. Eu acho interessante da reforma, que a reforma ela mexe na estrutura da casa. A pessoa pega aquilo que era velho e começa a cortar, começa a passar fio, começa a tirar o que era velho, começa a tirar aquilo que não vai usar mais e colocar algo novo. Eu acho isso interessante. Foi igual aqui. Aqui o G falou com muita propriedade, mas eu também posso falar com propriedade que eu, o pastor Viriato e o Heráclito, esse homem lindo aí de olhos azuis, veio com a gente. E quando nós chegamos aqui, gente, aqui era igual em Gênesis, era sem forma e vazio. Aqui era sem forma e vazio, era algo assim,
Aí o Juninho virava e falava assim, nossa, tem serviço demais aqui, tem muita coisa para poder fazer. E esse lugar, ele era habitado por pessoal em situação de rua, usuários de drogas, eu tenho certeza disso. Animais, hoje mais não, porque nós já acabamos com os ratinhos, tem pavor de rato, gente. Deus me livre, credo. E então isso aqui estava tendo um fim proveitoso para quem achava que era aquele fim, era proveitoso para isso. Mas isso aqui, desde quando o cara pegou na planta, Deus falou assim, você vai fazer assim, você vai fazer assim, você vai construir com 2 pavimentos, porque o verbo da vida vai lá para ganhar o barreiro. Foi lá, irmão, não foi agora não, foi quando ele começou a desenhar isso aqui. O pastor, presidente da nossa igreja, o apóstolo Marcelo Carvalho, ele veio aqui, se eu estiver mentindo, o pastor fala, ele falou assim, não, o cara construiu isso aqui, vai para a igreja. Gente, era para a igreja, Deus já tinha preparado o lugar para poder recepcionar você que está aqui sentado hoje, confortavelmente, numa cadeira linda, sendo tratado com ar-condicionado. Olha só para você ver que maravilha. É isso aí. Então, o que acontece? Quando o pastor Viriato entrou, eu lembro que o pastor Viriato ficava para lá e para cá, ele media passo e pensava, e a Karina, com toda a sua maestria, desenhou isso tudo aqui, que é uma mulher top das galáxias, desenhou isso tudo aqui, e hoje a gente já está vendo tomando forma. Aquilo que era sem forma e vazio, o Espírito Santo entrou através de nós e ressignificou o lugar, modificou o lugar, adequando ele com pouquíssimas coisas para poder recepcionar o quê? Pessoas, amém? Vou beber mais uma aguinha aqui, só um instante. E depois dessa longa história que eu contei, agora vamos para a palavra e vamos para você. Olha para a pessoa que está do seu lado, olha bem para a pessoa que está do seu lado. Olha aí, Ed, olha para a Patrícia, olha ali. Cada pessoa que você está observando, que os seus olhos contemplaram aí, ela foi criada lá naquela parte da palavra que eu amo. Lá em Gênesis 1, 26. A Bíblia fala lá em Gênesis 1, 26. Se você quiser abrir, para você quiser acompanhar, vou ao pé da letra. Amém? Vou dar um tempinho para você, para a gente poder ler junto. Ficar esperto, general, o horário, hein? Vamos que vamos. Diz assim lá em Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movam rente ao chão. Gente, isso é você, tá? É para você dominar as coisas, não pessoas, tá? Casa de Deus. Você é casa de Deus. Amém? Então Deus aqui, ele formou o homem dentro dele. Ele engravidou do homem. E a Bíblia é muito linda quando ela fala façamos. Então era um conselho ali. Era 3. Era o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Foram eles que te criaram. Desde a fundação. Aqui ele está falando de você, viu, irmão? É de você. Amém? Depois, em Gênesis 2, 7, diz assim. Se você estiver perto, só virar a página que você vai chegar lá. Então o Senhor formou o homem do pó da terra. Olha para você ver, Deus formou o homem do pó da terra como uma construção. O que ele fez? Ele colocou os tijolos. Ele pensou o homem, depois ele colocou os tijolos e falou, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou forma vivente. Então Deus fez o quê? Ele fez simplesmente uma casa, linda e maravilhosa, e você é lindo e maravilhoso, porque tudo de bom que Deus poderia fazer, Ele colocou em você. Você é a cara de Deus, gente. Colocar vocês dois um do lado do outro, até confunde. É isso aí. E o que acontece? Eu acho tão lindo nisso aqui, porque Deus, Ele criou a casa, Ele formou a casa, depois Ele construiu a casa. E existem alguns tópicos com relação a essa reforma que eu quero dividir com você. A primeira é a seguinte: alguém compra esse lugar. Por que compra esse lugar? Porque se Deus fez o homem e ele tem que comprar de novo, é porque algo foi perdido no meio do caminho. Lá no Éden, aconteceu uma treta lá que todo mundo já sabe, e a casa perdeu o dono real, que é o próprio Deus. É igual aqui. Aqui foi construído por um fim, né, que é a igreja. Aí aconteceu algo lá na lei lá, que aquilo que eles acharam que isso aqui ia ser não foi,
e depois foi designado para nós, nós tomamos posse disso. Está sendo pago um preço por isso aqui. Amém? E você foi comprado com um preço de sangue. Jesus comprou você com preço de sangue. Eu vou chegar nesse negócio do preço de sangue. Lá em 1 Coríntios 6, 19, se você quiser abrir lá para poder acompanhar comigo. Vou dar trabalho para as irmãs, vou dar água. Amém? Diz assim lá em 1 Coríntios 1,6. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, o que Deus fez? Dentro desse caminho, Deus te comprou de volta. Então, agora você é realmente casa de Deus a partir do momento que você levanta a sua mãozinha e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador com a sua boca. Você confessa Jesus diante dos homens com a sua boca, falando: Jesus, você é o meu único e suficiente Salvador. Eu não preciso de mais nada para poder alcançar a Deus. É você. Pronto, quando você fala isso, irmão, aí aquela energia do céu assim é transportada para dentro de você, assim, ó, pum! O reino dos céus, ele começa a habitar dentro de você. Amém? E como nós falamos aqui, nós estamos trazendo essa conotação de reforma, às vezes, quando a gente aceita Jesus, eu estava até conversando com o irmãozinho ali antes, ele falou assim: não, irmão, várias vezes eu já aceitei Jesus, mas aí dava alguma coisa e tal. Irmãos, quando a gente aceita Jesus como o suficiente Salvador, há uma transformação? Sim. Mas a transformação não é assim, não. Plim! Não. Há um processo no meio, como essa reforma da igreja. E eu vou enfatizar isso todas as vezes que eu vou falar. Deus não vai te quebrar por dentro, porque Deus não quebra ninguém. A Bíblia fala que Jesus era a exata expressão do Pai. E se você ler o Novo Testamento todo, você não vai ver Jesus falando assim: vou colocar um câncer naquela pessoa ali para ela poder voltar. Ela vem para o meu pé. Eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma tretinha lá no casamento dele para ele vir para o meu pé. Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um viciozinho aqui nele para ele poder se lascar, desculpa da palavra, para ele poder voltar para o meu pé. Não. O Espírito Santo que faz morada dentro de você, ele não vai te quebrar e te fazer de novo, como a música diz. Aquilo lá era Jesus, tá, irmãos? Aquele vaso de barro lá quebrado era Jesus, não é você. Amém? Então, vou enfatizar isso todas as vezes que eu vou falar, para não dar a conotação que eu estou falando que o Espírito Santo te quebra, que Deus te quebra, não. A função de quebrar aquela velha casa que estava dentro de você é sua, exclusivamente sua. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai trabalhar como um engenheiro, né? O Juninho é um engenheiro, ele vai saber falar isso para a gente. Estou citando o Senhor, né, irmão? Você é profético, quem era para você estar aqui também. Então, o que acontece? Então, o engenheiro, ele dá instruções e o operário vai lá e quebra. Amém? Tem uma foto, eu acho interessante, uma foto de um cara bem obeso assim, ele começa a quebrar o próprio corpo. É aquilo lá, irmãos, é você. As ferramentas estão nas suas mãos, as ferramentas estão na palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele vai te impulsionar todos os dias a tirar aquela casca, estava falando isso com o irmão ali agora, a tirar aquela casca de religiosidade, de sofismas, crenças limitantes. O Espírito Santo todos os dias vai falar assim: Patrícia, aquele cantinho ali, o que você acha de nós? Mas, irmão, não vai te forçar a nada, depende de você. Eu fiz um stories esses dias para trás na loja, a gente está fazendo uma reforma lá para poder fazer uma sala lá para poder dar treinamento. E quem segue o General do Brilho aí sabe que não é só para treinamento, não. Tem coisa maior vindo lá. E o que acontece? Eu instalei a porta. Aí na hora que eu instalei a porta, eu achei interessante que a porta ela vem toda travada. Entendeu? Ela vem toda travadinha. E aí eu instalei a porta. E falei assim: agora é a hora de abrir a porta. Mas se eu ficasse lá olhando para a porta, só olhando para ela, a porta ia abrir? Não. A porta não ia abrir. Eu tinha que ir lá, arrancar e tal, não sei o quê. Jesus é a porta, irmão. A porta que vai te levar para aquilo que você foi destinado a viver, que a palavra de Deus diz no seu chamado, é você quem tem que abrir.
A Bíblia fala assim, lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, com ele cearei, ele comigo. Então, na verdade, ele bate, mas quem é que tem que abrir a porta? É você, irmãos. Então, se você está esperando algo cair do céu, não vai cair do céu. Você precisa se esmerar de ir na porta e abrir. É a mesma coisa que eu estou falando, não estou fugindo da palavra. Na reforma, você que vai quebrar as velhas coisas e trazer novas, o Espírito vai trazer novas coisas para você. Tudo aquilo que ele escreveu para você. Amém? Então vamos dar seguimento aqui. A segunda é o planejamento e execução. Quando nós entramos aqui, eu lembro que o pastor Viriato, o Márcio Viriato, é um homem de excelência, ele começou a pensar as coisas, onde que eu vou colocar isso, onde que eu vou fazer aquilo. Teve um planejamento, e nessa obra lá também, lá na frente, teve isso. Teve um planejamento antes. Esse planejamento, o que é? É que tudo ocorra da maneira correta. E todo momento eu estou falando com vocês que há um processo. Não acontece de um dia para o outro. Há um processo, você vai percorrer por um caminho. O planejamento e a execução, igual eu disse, é você. Em Salmos 139:16 fala assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Então, antes de você abrir os seus olhinhos lá, Deus já tinha escrito uma história para você. Mas nesse tempo a qual Satanás, ele enganou Eva, enganou Adão, e o ser humano foi perdido, Satanás entrou e fez morada. E quando ele fez morada, ele trouxe junto de si coisas miraculosas. E eu vou falar para vocês um negócio, e é um negócio forte que bateu no meu coração. Quando Satanás foi lá falar com a Eva, come lá daquele fruto lá, por que você não vai comer? Ela falou: não, porque o Senhor ordenou para que eu não comesse. Mas por quê? Não, porque se eu comesse eu ia morrer. Aí, é verdade? É verdade, mas Satanás usou uma verdade para enganar ela. Falou: não, mas se você comer, você vai abrir os seus olhos, você vai enxergar coisas que você não enxerga. Era mentira, irmãos? Não era mentira. E Satanás usou verdades. E Satanás até hoje usa verdades para te enganar, viu, irmão? Cuidado, porque existem verdades, sofismas no seu coração que parecem corretos para você. Mas se você jogar dentro da palavra, não está correto não, tá, irmãos? A sua vida precisa ser balizada pela palavra. Amém? Então vai ter lugar na casa que vai ter uma pia aqui. É verdade que a pia está aqui, mas o Espírito Santo fala: você vai tirar a pia daqui e vai colocar aqui. Aí você vai colocar aqui. Mas ela podia, mas não, ela vai ficar aqui que ela vai funcionar melhor. Então, quando o Ed fala um negócio aqui esses dias que foi uma pedrada também, olha, eu estou só tomando pedrada, que ouvir a voz de Deus não é difícil. O difícil é você calar as outras vozes para poder ouvir o Espírito Santo de Deus. Sabe? Se esmerem em ter tempo de oração com o Senhor. Mas a oração com o Senhor não é uma palestra, igual eu falo, eu estou palestrando para vocês, eu falo, vocês estão calados me ouvindo. Tudo que Deus quer é que você tenha um momento para poder fechar sua boquinha e ficar caladinho, calar tudo, fechar a porta do seu quarto e ouvir as instruções dele. Eu tenho ouvido algumas pregações do Miles Moore, e ele fala o seguinte, que uma vez ele estava orando, e orou um tempão, e ele ouviu assim, ó, ele falou: que isso? Ele continuou orando, e toda ele falou: Satanás. Ele falou: não, eu não sou Satanás, não, eu estou doido para falar com você, mas você não deixa. Fica calado um pouquinho. Sabe, irmãos, Deus ele quer te ouvir, mas ele também quer falar com você através da palavra, a palavra, e através de falar também direto com você no seu coração. O Espírito Santo ele pode fazer isso. Amém? E essa conotação de que Deus já tinha escrito a nossa história, então Deus já tinha planejado tudo e já está sendo executado, porque você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. E se você não tiver aceitado essa noite, hoje você vai aceitar e você vai receber. Amém? E você vai viver essa transformação, essa reforma na sua vida. Em João 3:1, diz assim, eu vou ler para vocês para poder ser mais rápido aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus,
pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nascem de novo. Então, o que Jesus estava falando para Nicodemos? Há um planejamento. Você precisa nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo. Existem áreas da nossa vida que a gente precisa nascer de novo, e nascer de novo. Levantou de manhã, nasça de novo, nasça de novo. Todos os dias de manhã, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pelo sol. Eu adoro ver o sol, gente, porque o sol nada mais é do que o sinal de Deus que ele está falando assim: olá, vamos começar o dia? É hora de começar. Então, você está nascendo de novo todos os dias. Agradeça a Deus todos os dias, porque você está nascendo de novo. Deus está te dando a oportunidade de fazer tudo certo mais uma vez. E não sinta peso no seu coração se você não estiver dando conta. A Bíblia fala que Jesus lá no Getsêmani, quando ele suou sangue, se você ler lá, você vai ver que Deus mandou um anjo para consolar Jesus. O Senhor sempre prepara um anjo, irmãos. Na hora que você está mais arrebentado, Deus manda um anjo lá. Conte com esse anjo. Conte com esse auxílio. Deus sempre vai trazer um anjo para poder te ajudar. Amém? Atos 9. Eu vou falar isso aqui também. Eu vou até ler lá. Atos 9, irmãos. Eu vou falar tudo e vai dar tempo. Atos 9. Atos 9. Atos 9, irmão. General. É isso aí. Vai falar da conversão de Paulo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Eu vou ler tudo, irmãos, porque muita gente já leu isso aqui muitas vezes, mas não tem problema. A Bíblia fala que você precisa escutar as mesmas coisas que te traz segurança. Amém? Para todos nós. Em uma viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou a luz ao seu redor, uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viam nada. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Imagina para você ver Saulo cego 3 dias depois de tudo que ele tinha feito contra os cristãos, ele ter recebido essa pancada aí. Estava lá cego, lá 3 dias lá. Não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Esse era corajoso, viu? O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, à rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocavam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá! É um vá mesmo, irmãos. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, irmãos, cumpriu, foi caído imediatamente lá, ele voltou a enxergar, e a Bíblia fala que Saulo ficou ali aprendendo com os discípulos. O que eu quero pegar nessa chave aqui com relação à reforma?
Irmãos, o apóstolo Paulo era uma casa toda revirada pela religiosidade. Satanás, mas ali perturbou aquele homem, fez ele ir atrás dos cristãos e prendê-los. Ele não tem essa afirmação, mas às vezes até matar as pessoas por causa do nome de Jesus. E o que ele fez? Ele recebeu ali na hora aquela pancada, porque ele ouviu a voz do próprio Jesus e Jesus apareceu para ele. E na nossa vida, um dia, Jesus ele aparece como luz. E essa ação de aceitar o desafio é seu, é sua. Não é de mais ninguém. É a mesma forma da reforma. Para as coisas acontecerem, você tem que ir lá e quebrar e fazer de novo. É essa conotação que eu quero trazer para você, que a responsabilidade é sua. Crer corretamente é ter na mente que Jesus já fez tudo. Está tudo pronto. É você o responsável de executar as coisas. Amém? Opa, aleluia! Então, irmãos, é isso. É alguém como... E nisso, irmãos, é o que eu queria chegar. Há um processo. Um processo é necessário passar por ele. Por que há um processo é necessário passar por ele? Hoje nós contamos aqui com uma igreja linda, maravilhosa, e nós já enxergamos pela fé tudo pronto. Está tudo pronto, irmãos. Você vê o forro aí em cima? Você olha para cima, irmãos, olha para cima. Você vê o forro? Eu vejo o forro. Eu vejo o forro aí em cima. Eu vejo a salinha das crianças prontas aqui, ó. Eu vejo tudo separadinho, lindo e pronto, maravilhoso. Um carpete lindo e maravilhoso aqui. Eu já vejo a nossa igreja lá do outro lado da rua. Você vê comigo, irmão? Você pega na fé comigo? Amém? Vamos que vamos para cima disso, irmãos. Vamos que vamos. Eu ganhei uma blusa escrito vamos que vamos. Então, o que acontece? É necessário uma ação correspondente com relação a isso e há um processo. Está pronto? Não está pronto, mas nós vemos pela fé. Jesus, quando ele olha para dentro de você, quando Deus olha para dentro de você, ele já vê tudo pronto. Ele já vê você prosperando a 30, 60 e a 100 por 1. Ele já te vê perfeito, executando aquilo que você foi chamado para ser. Você sabia que você não é apenas aquilo que você faz durante as 8 horas no seu trabalho? Você é infinitamente mais, irmãos. É infinitamente mais. Há um poder sobrenatural dentro de você, de cura, de libertação de pessoas. Existem pessoas querendo sentar com você para poder contar coisas para você consolar elas. Existem pessoas esperando você para poder apacentar elas. E cada momento que você perde, mais pessoas se perdem e o seu saldo vai descendo. Irmãos, Deus tem pressa para você acordar, para você levantar e começar a quebrar tudo que está dentro de você aí e se reestruturar em Cristo, fazer com que as coisas aconteçam, abrir essa porta e falar, vamos Jesus, eu estou aqui. Irmãos, é igual a Patrícia e o Ed fala, prego para vocês e prego para mim, mas é muito para mim, porque eu também estou precisando me alavancar nisso aí. E nesse processo, a dor. Quando você vai fazer a reforma, tem que cortar, tem que furar, tem que mudar de lugar, tem que fazer poeira, isso tudo traz dor. Eu falo para vocês que muitas das vezes o general quer andar, quer desistir, mas eu sei que há algo sobrenatural dentro de mim e coisas maravilhosas vão acontecer, porque eu permanecerei firme até os últimos dias da minha vida. Esse dia eu estava conversando com a Patrícia lá em casa, a Patrícia assim, não, amor, que nós temos que fazer uma reserva e tal, não sei o quê. Vai que acontece alguma coisa aí. Eu falei, não, comigo vai acontecer nada, filha. Nada, eu não vou morrer agora, irmãos. Mas não vou mesmo, eu tenho muita coisa para poder viver aqui ainda. Existem muitas pessoas para poder ser curadas através da minha vida. Existem muitas pessoas para ser libertas através da minha vida. E através da sua também. Amém? Através da sua também. Hoje eu estou lendo muito, estou dentro do meu horário, eu vou ler de novo 2 Coríntios 4, 1. Vocês não precisam ler, vocês podem me ouvir. Eu acho que fica melhor para fixar. Diz assim, ó, portanto, visto que temos um ministério, você tem um ministério, amém? Está falando de você aqui, pela misericórdia que nos foi dada. Essa misericórdia foi através de Cristo. Aí diz aqui, não desanimamos. Antes,
Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Tirar aquilo da casa que era velho para fora. É interessante que uma reforma, o que acontece? Não tem aqui agora, mas semana passada tinha uma caçamba ali fora. Para quê? Para tirar o que é velho e jogar para longe. Você não quer nada velho perto, não, irmão. Você quer jogar o que é velho longe, aquilo que não presta longe. Então, largue os sofismas. Põe o entulho para fora e joga fora. Não seja um acumulador de coisas velhas. A Bíblia fala que nós devemos largar as coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que estão diante de nós. Então avance para aquilo que está diante de você. Se algum dia você pecou, se algum dia você adulterou, se algum dia você fez o que foi, se você aceitou Jesus e se arrependeu, irmão, você vai chegar e vai começar a orar: Deus, Senhor, me perdoa por aquele pecado. E vai virar para você e falar assim: que pecado, filho? Eu nem lembro. A Bíblia fala que ele lança no mar do esquecimento. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vem para Jesus, irmãos. Vem para Jesus, irmãos. Amém? 3. Mas se no nosso evangelho está em 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por amor de Jesus. Pois Deus que disse: das trevas resplandece a luz. Pega aquilo que era feio, velho, igual aquela casa lá na frente, lá centenária, e faz lá agora igual você está funcionando, um call center lindo e maravilhoso, empregando pessoas e fazendo as coisas desenvolverem. Você é casa de Deus, mas você sabia que as pessoas podem usufruir da sua casa, de você? As pessoas, elas esperam os seus frutos, as comodidades da sua casa. Você será abrigo para as pessoas. As pessoas querem entrar dentro da sua casa para poder sentar à mesa, para poder lanchar com você. É isso. Quando você descobre que você é casa de Deus, as pessoas vão olhar e falar assim: eu posso entrar naquela casa que eu vou encontrar abrigo. Não feche a porta da sua casa para as pessoas. Abra a porta da sua casa para as pessoas. Amém? Trazemos 10. Trazemos... 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu acho isso lindo demais, gente. Nossa, eu acho muito top. Meu Deus. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também se revele em nosso corpo. Amém, casa? Vai se revelar aí no seu corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Essa morte aqui também pode tomar a conotação de mortificar a sua carne, as vontades da sua carne. Amém? De modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida, dando sempre o bom para as pessoas, a vida para as pessoas. Está escrito: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando em número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, irmãos? Há uma unção disponível para a sua vida. Nós passamos por tribulações, passamos por pressões, sim, mas nós nunca morreremos com elas. Elas são transitórias. Aquilo que você vê, a conta do banco, o cartão de crédito, a conta de luz que está para vencer, isso tudo é transitório, nada dura para sempre. Gente,
39 anos. Quanta coisa que eu já passei na minha vida. E achei que era o fim. Mas não era o fim, era só o começo. Eu tenho uma frase que eu falo comigo o seguinte, que na vida a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, se você não está ganhando com aquela situação, você está aprendendo para poder avançar em outras áreas. Eu li um livro do Kenneth Hagin que ele fala o seguinte, eu até comentei isso aqui, eu acho que foi na reunião, que as pedras do caminho, elas não podem ser para nós um motivo para que nós venhamos a nos paralisar. As pedras do dia a dia, elas têm que ser para nós como uma base forte, para que nós venhamos a colocar uma em cima da outra e passar por cima da adversidade. Deus colocou essa unção dentro de você de ser um resolvedor de problemas por natureza. Você é um resolvedor de problemas por natureza. Onde nós chegamos hoje, coisas sobrenaturais aconteceram porque nós resolvemos problemas. Essa Covid-19 aí aconteceu, mas olha, em tempo recorde desenvolveram a vacina. E nós daqui a uns dias nós já estamos sem máscara e já está tudo resolvido. O problema veio, pessoas foram embora e pessoas que nós amávamos, mas para nós que ficamos, para elas já foram para agora, mas para nós que ficamos, a responsabilidade é nossa de levarmos o evangelho para as pessoas. Satanás, irmãos, todos os dias, ele levanta com a missão de te matar, crente ou não crente, porque se ele te matar, ele vai te calar. Então, enquanto você tem vida aqui nessa terra, abre a sua boca e fala. Faça com que a sua casa seja linda e iluminada. É tão estranho quando você entra numa rua assim, tem aqui tanto de casa apagada, né? Aquela casa obscura, aquela coisa. Mas quando tem aquela casa iluminada, tem uma casa no Jardim Riacho, o cara lá, ele fez aquela casa linda, aí ele colocou assim a frente da casa toda de vidro, com as cortinas lindas, de noite a casa é toda iluminada de verde, assim, aquela coisa mais linda. Então você precisa ser essa casa bem adornada, linda. Acelere o processo de reforma da sua casa, para que as pessoas possam desejar entrar na sua casa. Amém? Depois de todos os tópicos, é hora de começar. Quebrar, jogar fora o entulho, nivelar, colocar os tijolos, fazer a massa, vergalhão para sustentação e cair para dentro. Lá em Lucas 19, de 1 ao 10, fala sobre Zaqueu. Zaqueu era pequenininho e ele teve que subir numa figueira para poder ver Jesus. E Jesus enxergou Zaqueu e foi para dentro da casa de Zaqueu. Quando chegou lá, o pessoal começou a falar assim: nó, como Jesus foi para dentro da casa de um cobrador de impostos, que tinha na época era como ladrão. Jesus entrou. Primeira coisa que Jesus fez lá foi sentar na mesa com ele, para poder nivelar com ele. Tem um mistério desse negócio de mesa, depois eu vou contar, estou sem tempo para poder contar. Ele nivelou na mesa junto com Zaqueu, porque também Zaqueu era baixinho na época, então era só a mesa para nivelar ele com Jesus. Então Jesus sentou à mesa com ele e nivelou. Tem um mistério desse trem aí, hein? Ó, um sinal. Então, ele nivelou. Aí na hora, o que Zaqueu fez? Senhor, eu vou pegar tudo aquilo que eu tomei e vou devolver o dobro. Eu acho que é o dobro, está escrito lá. Então, irmãos, quando Jesus entra na casa, tem que ter transformação. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que pecava não peca mais. Pode ter um erro de flecha ali, de tiro, um erro, mas pecar, você não vai pecar mais, conscientemente não. Queria chamar o pessoal do louvor, eu já estou terminando. Eu quero te dizer e reforçar isso dentro do seu coração. Deus não quebra ninguém, Deus não põe doença em ninguém, Deus não faz mal a ninguém. Porque Jesus não andou aí colocando enfermidade em ninguém. Jesus veio para curar os enfermos. E nós temos esse poder em nós. Eu vou fazer algo profético aqui.